Shalom, shalom, shalom. Deus vos abençoe grandemente. Eu quero continuar as reflexões que estamos fazendo sobre o Logos, que não existe a doutrina da pré-existência, a pré-existência de um filho lá na eternidade, não existe isto. E nós vamos provar isso aqui passo a passo e mostrando o que o irmão Brana falou. Bom, hoje eu quero falar sobre, assim como Deus criou o homem com corpo, espírito e alma, um ser tríplice, o profeta diz, nós não seríamos completo se não fôssemos um ser tríplice. Teríamos que ter os três, corpo, espírito e alma. Assim como Deus criou o homem desta forma, Deus também tem corpo, tem espírito e tem alma. É um só. Não existe dois, não existe três. É um único Deus. Então vamos lá, vamos entender isso aqui detalhadamente. Para o melhor fluxo de aprendizado, é necessário assistir os vídeos anteriores para poder compreender os próximos vídeos. O próximo vídeo que nós teremos é o princípio da criação de Deus. O que é o princípio da criação de Deus? Já que os dualistas dentro da mensagem falam que foi Jesus que foi criado lá no princípio. Mas vamos entender isso aí no próximo vídeo. O irmão Brana falando e ensinando. Eu creio num profeta. Vamos lá. Vamos entender isso aqui, gente. Olha só. Esse primeiro círculo nós vamos chamar de corpo. Eu vou dar aqui a introdução para a gente entender claramente. Veja. Eu quero explicar tudo direitinho e chegar a como Deus tem corpo, espírito e alma. Esse segundo círculo nós vamos chamar de espírito. E esse terceiro nós vamos chamar de alma. Agora, eu vou mostrar isso aqui também no ser humano. Vamos lá. Olha só. Então esse primeiro círculo nós chamamos de corpo. Dentro do nosso corpo está o nosso espírito. E aqui está, dentro do nosso espírito está a nossa alma. Nós somos um ser tríplice, com corpo, espírito e alma. Vamos lá, gente. No ser humano, nós temos o seguinte. Aqui nós temos o corpo do ser humano. O espírito desse ser humano está na sua mente. E a alma está no coração. Lembre-se que Deus habita na alma. Então, se você tem o tabernáculo que você tem lá, o tabernáculo de Moisés, você tinha átrio, santo lugar, e aqui você, dentro do santo lugar, você teria um repartimento que seria santíssimo lugar. Eu vou botar aqui, ó. Eu vou botar aqui. S de santíssimo lugar, SA de santo lugar e aqui de átrio. Então, esse átrio é o nosso corpo, o santo lugar é o nosso espírito e o santíssimo lugar é a nossa alma. Olha só. Você vai ver que no átrio você tinha luz natural, a luz do sol, que era um local descoberto. Luz natural. Luz natural. No santo lugar você tinha luz artificial. Eu vou resumir aqui, artificial. Só vou botar artificial porque era a luz do candelabro. Era uma luz que era acendida por um homem, por o sumo sacerdote. Então tinha que se manter acesa. Ele tinha que colocar ali o azeite no candelabro para poder se manter aceso. Então, luz artificial. E no Santíssimo Lugar você tem luz sobrenatural. Sobrenatural. Era onde a coluna de fogo descia. E no vídeo passado nós explicamos, o profeta disse que a coluna de fogo era o Logos, o próprio Deus, onde ele descia ali. Aquilo era o lugar que era a vida. Quando você pega Jesus, Jesus disse assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você vai ter aqui, ó, o caminho era o átrio, a verdade, o santo lugar,
e a vida, o santíssimo lugar. Então Jesus estava dizendo assim: eu sou aquele tabernáculo. Vocês não necessitam mais daquele tabernáculo, não. Eu sou o tabernáculo de Deus. Então, através de Jesus, você encontraria o caminho, o átrio, a verdade, o santo lugar, e a vida, o santíssimo lugar. Olha como isso é tremendo e maravilhoso. Então, aí já dá para você uma pincelada para você entender. Veja só. Deixa eu apagar isso aqui para a gente fazer mais algumas coisas aqui importantes. Vamos lá. Olha só. Tenha paciência comigo e nós vamos aprender grandes coisas aqui. Ó. Olha só, gente. Não se preocupa com minhas letras. Minhas letras são umas garrancheiras mesmo. É assim mesmo, a gente faz o que pode. É um professor com letras garrancheira é complicado, né? Mas vamos lá, dá pra gente entender aqui, falando e escrevendo, dá pra gente entender. Vamos lá, gente, olha só. Então o nosso espírito está na nossa mente. E esse espírito tem 5 entradas. 5 entradas. Eu vou mudar aqui a letra, a cor, para ficar melhor da gente escrever. 5 entradas, que são, olha só. Vou puxar aqui para você entender. Ó. O espírito tem 5 entradas, que são memória, imaginação, afeto, razão e consciência. Essas são as 5 entradas para chegar até o nosso espírito. Só entra por essas 5 portas. E essas 5 portas formam a nossa mente. Lembre-se que o William Branham disse: a pessoa pode ter fé mental. E fé mental não te levará no rapto. Jamais. Jamais. Então veja só. Isso aí forma a nossa mente. A nossa mente. Essas 5 entradas são as 5 entradas do espírito. Já a nossa alma está no coração. E a alma só tem uma entrada. Uma entrada. Vou abreviar aqui para você. Uma entrada. Só entra uma coisa: fé ou dúvida. Na alma você só entra essas 2 coisas: fé ou dúvida. Nada mais além disto. É uma porta só de entrada. E você pode deixar entrar a fé, ou pode entrar a fé, ou pode entrar a dúvida. Se entrar a fé, você é um vencedor. Se entrar a dúvida, você é um perdedor. Então vamos lá, gente. Olha só. Existem pessoas que elas têm fé mental. Fé mental que entra através destas 5 entradas. E existem pessoas que têm a fé na alma. E esta fé da alma é a fé dos eleitos. Lembre-se, Deus habita onde? Onde é o local que Deus habita? Na alma. Deus habita no coração. No coração. Você vai entender o seguinte: quando ele diz assim: achei Davi, homem segundo o meu coração. Deus deu o seu coração para Davi, e Davi deu o seu coração para Deus. O que você dá para Deus, Deus vai usar. Sansão deu sua força para Deus e Deus usou. A Bíblia diz que Saul era homem dos ombros para cima. Dos ombros para cima é pescoço e cabeça. Por isso que Saul foi um derrotado. Saul tinha fé mental. Davi tinha fé no coração. Você me pergunta: um homem que tem fé no coração, ele falha? Pode falhar, mas ele pede perdão. E a Bíblia diz assim, ó: aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Falhar, todos nós vamos falhar. Mas o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Então, uma fé de coração, a unção na alma, forma a unção na alma. E a fé na alma forma o verdadeiro ungido.
O verdadeiro ungido alcançou uma fé de alma. Deus está no seu coração, na sua alma. Agora, uma fé mental forma, eu vou puxar para cá para a gente entender, forma os falsos ungidos. Os falsos ungidos, se você assistir o meu vídeo, o número 9, e os verdadeiros e falsos ungidos, você vai entender que os falsos ungidos, eles são ungidos no espírito. Eles são ungidos na memória, eles têm uma boa memória. Eles são ungidos na imaginação. Eles são ungidos no afeto. Eles são ungidos na razão. E eles são ungidos na consciência. Certo? Ok. Eles são ungidos na consciência. Gente, deixa eu apagar aqui porque tá muito uma garrancheira. Vamos aqui para a gente entender. Deixa eu apagar isso tudo aqui para a gente fazer novo. A gente fazer novo aqui. E tenham paciência que a gente vai entender aqui passo a passo. Olha só, gente. As 5 entradas, eu vou abreviar aqui. Memória, imaginação, rapidinho aqui, afeto, razão e consciência. Isso aqui forma o que? A mente, o espírito. São as faculdades mentais. Aqui está o falso ungido. O homem que foi ungido só no espírito, só na sua mente, ele é um falso ungido. Ele tem uma memória boa, uma imaginação boa, ele prega que é tremendo, faz grandes coisas, mas eles são falsos ungidos. O Espírito Santo só chegou a eles até a sua cabeça. E fé de cabeça não te leva a lugar nenhum. Não te leva a lugar nenhum. Agora, o verdadeiro ungido, ele está ungido aonde? Na alma. Ele está ungido na alma. Ele diz amém para a palavra, porque Deus está na sua alma, no seu coração. Vamos aqui pegar, gente. Se você pegar aqui o Malafaia, o Silas Malafaia. O Silas Malafaia é um psicólogo, teólogo, não sei o que mais lá. O homem tem uma imaginação tremenda. O homem tem uma memória maravilhosa. Mas quando você chega para ele de Silas Malafaia, o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não vou nem colocar aqui Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz, não, ele vai provar pela sua memória, pela sua imaginação, pela sua razão, que ele vai pegar a Bíblia, vai usar Mateus 19, Mateus 28, 19, vai usar e vai provar pelo seu Espírito, pela unção que ele tem no Espírito, que não, o batismo nos títulos está correto. Ele não diz amém para a palavra. Mas eles têm uma imaginação grande, tremenda. Eles pregam que é uma maravilha, mas são falsos ungidos para enganar as pessoas. Olha só que você vai entender aí como é tremendo. Agora, o verdadeiro ungido, que está ungido na alma, quando diz assim, o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, ele vai conferir com as Escrituras, Atos 2:38, Atos 19, eu só vou colocar 2 versículos aqui, Atos 19:5, ele vai conferir com as Escrituras e vai ver, é verdade, amém, amém,
Eu quero ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o verdadeiro ungido, ele fica com a palavra. Ele não deixa a palavra por nada. Ele quer a palavra. Mas o falso ungido, ungido no espírito, na memória, imaginação, afeto, razão, ele vai provar por A mais B, pela inteligência dele, que não, que isso e aquilo, argumentos falsos para enganar, mas não diz amém para a palavra. Agora o verdadeiro ungido fica com a palavra. Isso é tremendo. Então, olha, o corpo, eu não vou falar muito do corpo, mas você sabe, o corpo tem 5 entradas também: visão, audição, tato, paladar e olfato. Veja só, gente. Essas são as 5 entradas do corpo. Veja só. São essas 5 entradas: visão, audição, tato, paladar e olfato. Quando um homem está ungido na alma, tem Deus na sua alma, essa alma vai passar os comandos para o espírito, vai dominar o seu espírito, vai dominar a memória, imaginação, afeto, razão e consciência. E o seu espírito vai dominar o seu corpo. Olha só, gente. Deixa eu ilustrar aqui. E o seu espírito vai dominar o seu corpo. Suponha que vai passando uma mulher na rua seminua. Ou seja, vamos falar aqui. O adultério, vamos falar do adultério. A Bíblia diz: não adulterarás. Não adulterarás. Então, quando o homem está ungido na alma, ele olha sempre para a palavra. A palavra diz: não adulterarás. Então, essa alma ungida por Deus vai dominar o seu espírito, vai dominar a sua memória, imaginação, afeto, razão e consciência. Ele vai ter consciência que não deve fazer isto. E o seu espírito vai dominar a sua visão, audição, tato, paladar e olfato, para que ele não pratique aquele adultério. Veja como isso é tremendo. Então a alma passa o comando para o espírito, e o espírito passa os comandos para o corpo. E aí esse homem não vai adulterar. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: não adulterarás. E um homem ungido na alma, no coração, ele obedece à palavra. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Vamos lá. Vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. E agora nós vamos falar: Deus tem corpo, espírito e alma. Muito bem, gente. Olha só. Vamos lá. Bom, já que eu dei uma introdução aí sobre corpo, alma e espírito do homem, então Deus, ele tem. Deus começa como um espírito. Deus é espírito, a sua forma primitiva é de ser espírito. Deus tem uma alma, que é a sua teofania, o seu corpo teofânico. E Deus tem um corpo, que é Jesus. Olha só, vamos lá. Os versículos que eu quero tomar como base são esses aqui, ó. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Ninguém jamais viu a Deus. Por quê? Porque Deus é espírito, e o espírito é invisível. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. João 1:18. Então, Deus, na sua forma primitiva, vamos ler aqui o que o profeta diz, e aí nós vamos explicar claramente que Deus, na sua forma primitiva, ele é espírito. Deus, na sua forma original, é espírito. Vamos ler aqui o que o profeta diz. Olha só. Fechemos nossos olhos para a nossa imaginação por uns momentos e voltemos antes que houvesse qualquer coisa. A grande fonte de toda a eternidade era esse espírito de amor, alegria,
esse espírito de honestidade, esse espírito de verdade, nesta perfeição. E então da existência do Pai saiu o Logos, que era o Filho, que era a teofania, que era o corpo do grande Jeová Deus. Saiu num corpo celestial. Esse é o Logos. A palavra falou a partir da grande fonte de vida e foi adiante. E houve a teofania, que era Deus feito palavra. Vamos lá, gente, olha só. Quando o irmão Branham fala o grande Espírito, eu vou só desenhar aqui um círculo. E suponha que esse círculo aqui seja Deus, o grande Espírito. Só para ilustrar aqui, para você entender melhor. Então esse grande Espírito ele tinha atributos nele que haveria de se manifestar. Aí estava a grande fonte de amor, a grande fonte de honestidade, a grande fonte de alegria, enfim, de tantas coisas. Esse é o espírito da verdade e perfeição. Olha só, esse grande espírito que estava lá, Deus é espírito invisível, infinito, que enche céus e terra. Deus é espírito. A sua forma primitiva, original, é espírito. Então, aí você tem o seguinte, mas um espírito não pode ser visto. Só que esse Deus tem atributos. Ele tinha atributos de criar o homem, de criar a terra, de fazer tudo isto. Mas ele queria ser visto. Então, da existência desse grande espírito, surge o Logos, o corpo teofânico de Deus, que eu expliquei no vídeo anterior. E você, para um bom fluxo de aprendizado, você tem que assistir o vídeo anterior. Então saiu da existência dele, saiu o Logos. Eu vou desenhar aqui um corpo. E como William Branham fala, eu começo a ver um pequeno halo de luz surgir no universo, e esse halo de luz toma a forma de um homem. Este é o Logos, da grande fonte do Espírito, que Deus é Espírito. Olha só, Deus é Espírito. Ele surge no universo como Logos, o verbo, a palavra. Esse Logos é o seu corpo teofânico. É a sua alma. Então, Deus é Espírito. Ele surge no universo como Logos, a sua alma. E agora ele vai ter um corpo físico. Que corpo é este que ele vai ter? Olha só. Esse corpo físico que ele vai gerar no ventre de uma mulher é Jesus. Então agora você tem o seguinte, olha só. Deus começa como espírito, vem para o mundo espiritual com um corpo teofânico, que seria a sua alma, e depois desce esse Logos, se encarna nesse corpo de carne chamado Jesus. Então aí você tem o quê? Aqui é o seu corpo físico. Então agora Deus tem espírito, porque ele é espírito na sua forma original, surge no universo como Logos. A primeira forma corporal, William Branham diz, a primeira forma corporal de Deus no mundo espiritual, isto é, a sua teofania, a sua alma, e depois ele desce, ele vai
condescendendo até chegar ao corpo físico. Isso é tremendo. É um só Deus. Deus é espírito, alma e corpo. E ele se encarna em Jesus de Nazaré e anda no meio dos homens. Assim como Deus é espírito. Deixa eu mudar aqui a cor. Assim como Deus é espírito, se tornou alma e desceu para se encarnar em um corpo, então Deus tem espírito, alma e corpo. Deus também nos fez também tríplice, de forma tríplice. Aqui, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Ó. Ele nos fez de forma tríplice, com espírito, corpo, espírito e alma. Corpo, espírito e alma. Observe só. O William Branham vai dizer que Deus criou o nosso espírito, a nossa alma, e o nosso corpo veio através do nosso pai, da nossa mãe, do germe de vida. Então veja só, nós somos corpo, espírito e alma. Deus também é corpo, espírito e alma. Veja só. Deus, a grande fonte de vida, surgiu como o Logos, a grande fonte de amor, perfeição, verdade. A grande fonte de amor, perfeição, verdade, surge como Logos e depois desce e se encarna em Jesus. Então aqui está espírito, sua forma primitiva, alma e corpo. Deus tem espírito, alma e corpo. Oh, glórias! Oh, glória! Oh, glória! Que glória! Então, quando nós formos falar sobre façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, a imagem e semelhança do Logos, nós vamos falar mais um pouco sobre isso. Mas nós ficamos por aqui para que você entenda. Que Deus abençoe. Eu espero que este ensinamento seja de ajuda para cada um de nós. Lembre-se que não existe essa doutrina da pré-existência. Essa doutrina é falsa. Próximo vídeo nós vamos falar sobre o princípio da criação de Deus. Shalom, que a paz esteja com todos, que a paz reine em cada coração e que Deus nos ajude a cada dia.